Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre complicações e soluções apresentadas durante a pandemia de coronavírus. No programa de hoje, nós estamos recebendo a Isabela Cury, que é sócia fundadora do escritório Ricker Cury Advocacia e da Smart Law Office. Tudo bem, Isabela? Olá, Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, hoje a Isabela vai conversar um pouco para a gente, esclarecer algumas dúvidas sobre home office. Isabela, como que deve ser o contrato de home office? Tem que ser um contrato escrito, se já houver contrato de trabalho, tem que ser feito um aditivo e podem ser feitos quantos aditivos forem necessários conforme as regras forem mudando. Correto. O que eu gosto de recomendar, em primeiro lugar, é que seja feito esse tipo de contrato de home office não apenas para funcionário seletista. Sim. Qualquer tipo de prestador de serviço, pessoa física, pessoa jurídica, autônomo, que seja formalizado por escrito, e que esses contratos contenham as exigências legais, Sim. Que é uma lista muito simples do que precisa constar, como, por exemplo, data de início do home office, data de fim, se a empresa vai ou não vai fornecer algum tipo de ferramenta, porque a lei não obriga que seja fornecido computador, internet, essas coisas. Isso é da negociação das partes. Então, essas são as exigências básicas da lei que devem constar. O que nos preocupa mais atualmente, que é um período em que as empresas e os funcionários, os prestadores de serviços já estão no home office ou já foram e voltaram, porque Sim. nós estamos num período de estabilidade, né? Sim, ninguém sabe o que vai acontecer. E de idas e vindas. Sim. Né? Quem estava em home voltou, depois voltou para o home novamente. Então, é importante reforçar que cada ida e volta de home office seja formalizada através de um aditivo novo. E muito importante são as cláusulas que devem constar que não estão na lei, principalmente sobre confidencialidade, né? O que o funcionário não deve compartilhar de informação que ele vai ter acesso na casa dele, sim, aos sistemas dos clientes da empresa, sistema da empresa, rede, cláusula prevendo que ele não deve usar o mesmo computador que ele vai ter acesso à rede, não deve usar para baixar filme, música, jogo, porque isso coloca a segurança de dados em risco. Nós estamos vendo agora na pandemia que cresceu imensamente a quantidade de invasão de dados, escape de dados, clone e fraudes. Então, é no contrato de home office que são colocadas essas cláusulas orientativas de sim, como se usar esse acesso à rede e as cláusulas proibitivas, de quais dados não devem ser fotografados, não deve ser feito print de tela, combinar até, quem sabe, penalidades que não sejam financeiras, podem ser até suspensão de contrato. Perfeito. E no caso do colaborador que ele leva o equipamento da empresa para casa, um computador, deve ser colocado alguma questão no contrato da responsabilidade do equipamento? Deve, isso é essencial, não é exigido por lei, mas é muito recomendável, porque todas essas relações que estão sendo criadas e até mais utilizadas do que eram no Brasil, vão gerar, com absoluta certeza, algum tipo de debate na justiça depois. Sim. E a gente não sabe como o Poder Judiciário vai se comportar, porque isso é muito inédito, inclusive para o Poder Judiciário no Brasil. Então, tudo que puder ser combinado e constado no contrato, conste no contrato, negociamos, isso foi aceito, isso não foi aceito, o equipamento está sendo cedido em comodato, o estado do equipamento é esse, tem esses estragos, tem isso de novo, a pessoa que está usando o equipamento precisa trazer uma vez por semana, por exemplo, para a empresa, para ser feita uma averiguação, passar antivírus de novo, para ver se o equipamento está em ordem, que ele existe mesmo, sim, o que fazer em caso de furto do equipamento na casa da pessoa que está trabalhando em home office, por exemplo. Perfeito. E o que a empresa ela pode e o que ela não pode cobrar do trabalhador que está em casa? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a lei, a CLT, diz claramente que não há controle de jornada em home office. Então, as empresas e os funcionários podem ficar bem tranquilos com relação a isso. Sim. Não vai haver cobrança de hora extra, não vai haver pagamento de hora extra. Essa é uma questão bastante polêmica quando houve a reforma da consolidação das leis do trabalho. Sim. Mas não houve, esse artigo permanece, não caiu, então, de fato, não há controle de jornada. O que não pode? Não pode haver coação.
Não pode haver, olha, se você não aceitar trabalhar nessa condição que a empresa está falando, então, sinto muito, eu, empresa, não vou ter condição financeira de continuar. Soa como ameaça. Certo. Soa como coação, isso não pode ser feito. Outra coisa que não pode ser feita, colocar câmeras aonde a pessoa mora, lá no local em que ela vai trabalhar, para ver que horário ela está trabalhando. Isso é invasão de privacidade, Sim. constitui crimes que pode ser respondido perante a lei criminal, sem falar a indenização de dano moral e as consequências trabalhistas se for um regime de CLT. Perfeito. O que pode? Pode haver cobrança de produtividade, pode haver advertências previstas na CLT, pode haver feedback sobre andamento de tarefas. E no caso, por exemplo, a pessoa ela está em home office e ela trabalha na empresa das 8 às 18, ela tem que ficar disponível em casa para a empresa nesse horário? Sim. Então, quando a gente diz que não há controle de jornada, é porque não vai haver cartão ponto. Certo. Então, digamos, a pessoa está disponível das 8 às 18, ela não precisa estar em casa. Ela pode estar disponível na academia, se a academia estiver aberta, poder ser usada, ela pode estar disponível no parque, na calçada. Então, nós estamos vendo agora que esse sistema de home office que a gente está vivendo é um sistema obrigatório, que a família toda está em home office. Sim. Em casa. Então, muitas vezes, um pai, uma mãe, ou uma pessoa que seja irmão, ou que esteja cuidando de idoso, vai ter que conciliar o horário de trabalho com fazer um almoço, com lavar uma louça, limpar uma casa, atender um filho. E então, nada disso pode ser muito rígido. Estar disponível não significa estar disponível em casa. Sim. Se a empresa telefonar, atender. Se a empresa fizer um pedido, atender, além das tarefas que foram combinadas e do foco no resultado. Porque agora, em época de home office, o que importa para a empresa? Resultado. E quais seriam os cuidados essenciais que as empresas devem tomar com os colaboradores em home office? Os cuidados de segurança de dados eu nomearia como sendo o principal. Certo. As empresas não estavam todas preparadas, até porque não entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, então as empresas não estão adaptadas para colocar uma quantidade avassaladora de pessoas no home office, tendo a rede blindada para isso, de acordo com as blindagens que são possíveis no mercado atual de tecnologia. Correto. Então, as empresas tiveram que fazer essa virada de chave de uma hora para outra e colocar todo mundo em home office acessando rede. E isso gerou vários escapes de dados, clonagem de dados, uso de dados e, inclusive, aumentou a quantidade de sequestro de informações em redes em troca de pagamento em dinheiro. Perfeito. Então, eu diria que elaborar cartilhas para entregar para os funcionários de forma didática, com desenhos, figuras, mostrando o que não pode ser feito, porque não está na cultura do brasileiro esse acesso remoto com segurança de dados. Sim. Então, a empresa precisa se ajudar e ajudar os seus através da orientação. Sim. E da constante fiscalização, que pode ser feita mediante contatos. E aí, como que você está fazendo? Você baixou algum jogo? Aonde que teu filho estuda? Onde teu filho brinca no computador? É nesse mesmo computador? Poxa, então se a empresa não vai poder entregar um computador só dela, está usando dele, vamos conversar sobre isso, vamos ver como é que faz. Então esse acompanhamento constante, além da cartilha orientativa e da cláusula no contrato, é muito importante. Sim, como você mesmo falou, todos fomos pegos de surpresa e as pessoas de um dia para o outro tiveram que ir para o home office. Existem algumas desvantagens, como essa questão dos dados, né, da proteção dos dados, mas existem também vantagens. Tanto as empresas quanto os colaboradores descobriram algumas vantagens. Quais as principais vantagens em fazer home office? Patrícia, eu vou te dizer assim, uma básica e uma surpreendente. A vantagem básica para o empregado é o ganho de liberdade. Porque, como a gente conversou, ele tem que estar disponível, mas ele não precisa estar em casa. Sim. Então, e ele tem uma certa liberdade de horário. Se ele preferir trabalhar à noite, mesmo assim ficar disponível no horário comercial, mas ele produz mais à noite, ele vai trabalhar com mais prazer. Então, o aumento do nível de prazer no que está fazendo, criatividade, liberdade, esse é o básico. Correto. O surpreendente
é que o resultado do trabalho do colaborador fica mais evidente no home office, porque sai aquela preocupação de cumprimento de horário. Não importa mais. E no momento de crise, todo mundo está preocupado em manter o seu trabalho. Como você vai manter o seu trabalho em home office se ninguém está vendo que você é um funcionário que chega na hora, sai na hora? Produtividade, resultado, iniciativa, ideias novas, estar em contato, porque o home office ele está fazendo um afastamento das pessoas. No afastamento existe a margem do desconhecido. Eu não sei se a minha empresa está bem, se eu posso ser mandado embora semana que vem ou mês que vem. E a empresa, eu não sei se ele está trabalhando, a gente combinou para ele me entregar uma tarefa com qualidade no final da semana, mas eu não estou falando com ele a semana inteira, será que ele vai me entregar? E quando você está trabalhando numa margem de manobra do desconhecido, a mente humana naturalmente vai para o lado negativo, nunca para o positivo. Então, a vantagem é que as pessoas estão tendo que se obrigar a manter contato com mais frequência entre elas, por causa do home office. Sob o ponto de vista da empresa, a vantagem é desmobilização do espaço físico. Então, os espaços físicos que eram utilizados pelas pessoas agora estão vazios, podem ser alugados, ou o aluguel pode ser desfeito, e abaixa qualquer tipo de despesa, até o cafezinho. E o funcionário que ele está em home office, ele tem direito a férias, quando ele fica doente, como que funcionam essas questões? Exatamente igual. Continua tendo a aplicação da CLT da mesma forma. Então, se ele ficar doente, ele vai comprovar para a empresa mediante atestado. E se o médico disser para ele ficar afastado, por exemplo, 3 dias, não é porque ele está em casa e que o empregador pode pensar que, então, estando em casa ele está descansando e descansando, então ele pode atender o telefone. Não. Tem que ser respeitado o afastamento, sem contato entre o empregador e o empregado. E para as férias é a mesma coisa. Ele está trabalhando no home office. Ele tem direito a férias e não trabalhar nem no home office. Se ele tivesse férias agendada, pode manter as férias. Pode manter, se não tiver no prazo limite e a empresa precisar prorrogar por causa da adaptação, eles podem negociar e podem concordar em prorrogar isso mediante contrato, mediante termo assinado. Se não quiserem prorrogar, pode tirar férias mesmo assim. Às vezes até o funcionário quer prorrogar porque ia viajar e só quer tirar férias para viajar e agora não pode, então pode ser que ele também queira isso, desde que observado o limite de lei, que é o prazo para tirar férias. Sim, é uma negociação aí de empresa-funcionário. Limitada pela lei. Correto. Muito obrigada pelas informações, Isabela, foram esclarecedoras. Obrigada, Patrícia, obrigada a todos e pela oportunidade. Obrigada a você, lembrando a vocês que Curitiba ainda está na bandeira laranja, que nós temos que redobrar os cuidados com higiene, lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara. Nós aqui, eu e a Isabela, só tiramos as máscaras para gravar a entrevista, a gente já vai colocar novamente. Em espaços públicos é necessário usar máscara, mantenha distanciamento social e sempre que possível fique em casa para que a gente passe por essa crise o mais breve possível e que só fiquem as coisas boas. Tchau, tchau e até a próxima.